Meu nome é Dorval Fagundes Furtado e hoje começaremos nossa jornada pela história da alimentação. Você conhece a história do açúcar? Tem ideia de qual foi o primeiro povo do mundo a usá-lo? Já parou para pensar no alcance e na influência do açúcar sobre a civilização ocidental? A melancolia é uma coisa tão velha quanto o conceito do primeiro homem, Adão. Sempre que se acha pesado demais ganhar-se o pão de cada dia com o suor do rosto, muitos são inclinados, como o próprio Adão, a sentir saudades dos bons e velhos tempos. A noção de um passado celestial paradisíaco está presente na cultura de todos os povos. Esse conceito acompanha a raça humana desde as profundezas de sua memória genética, o paraíso perdido do Gênesis. É impossível não se especular sobre como deve ter sido. A Bíblia fornece algumas pistas. Primeiro, não se suava. O homem vivia naturalmente da generosidade da natureza. Segundo, não existiam cidades. A palavra civilização significa nada mais, nada menos que a arte de viver em cidade. Nos bons velhos tempos, não havia nada disso. O homem bíblico alcançava uma idade incrível em comparação com os padrões modernos. Por milhares de anos após o Jardim do Éden, aquilo que hoje se chama açúcar continuou desconhecido. A humanidade evoluiu e sobreviveu sem ele. Nenhum dos antigos livros o menciona, nem os 10 Mandamentos ou o Código de Manu, o clássico de medicina interna do Imperador Amarelo, o Velho ou o Novo Testamento e nem mesmo o Alcorão. O açúcar era uma preciosidade importada de longe e extremamente cara. Os indianos cultivavam-na em suas terras, a cana-de-açúcar, na verdade, e por sua doçura devem ter sido os primeiros a começarem a chupá-la. A cana era cultivada com grande esforço pelos homens, que a esmagavam quando madura num pilão e colocavam o suco num recipiente, fervendo-o até que adquirisse a forma de neve ou sal branco. Mais tarde, começaram a espremer a cana e beber o suco da mesma forma que os índios americanos sangravam a árvore de bordo para extrair o seu xarope. Tal suco, frágil como a cidra, não poderia ser estocado por muito tempo sem que fermentasse. Os gregos não tinham um nome para o açúcar. Quando Niarcos, um almirante a serviço de Alexandre o Grande, desceu do rio Indo para explorar as Índias Orientais no ano de 325 a.C., descreveu-o como um tipo de mel extraído de cana ou junco. Era, às vezes, chamado de sal indiano ou mel sem abelhas, importado em pequenas quantidades e a preços elevadíssimos, valendo por vezes mais do que o ouro. Da mesma forma que o mel era usado apenas como medicamento. Coube a um escritor romano do tempo de Nero registrar seu nome latino, Saccharum. Atribui-se à Escola de Medicina e Farmacologia da Universidade de Jonzapur, a pérola do Império Persa, por volta do século VII, a pesquisa e o desenvolvimento de um processo de solidificação e refino do suco de cana, dando-lhe uma forma sólida que poderia ser estocada sem que fermentasse. Um pedaço de Saccharum era considerado uma rara e preciosa droga de sua época, sagrada em tempos de praga e pestilência. O grande troféu da vitória, quando as armas do Islã devastaram o Império Persa, um dos troféus foi a posse do segredo do processamento da cana em uma forma de remédio. Um antigo observador europeu considerou o uso indiscriminado do açúcar pelos guerreiros árabes do deserto como a razão por eles terem perdido a sua agressividade. Leonhard Hellwolf foi um botânico alemão que viajou pelas terras do sultão através da Líbia e Trípoli. Seu diário, publicado em 1573, é de uma infinita inteligência militar. Os turcos acostumaram-se à glutonaria, diz ele, e não são mais tão livres e corajosos para enfrentar seus inimigos numa batalha como foram em épocas passadas. Este deve ter sido o primeiro alarme registrado partindo da comunidade científica acerca do abuso do açúcar e de suas consequências observáveis. Após a ascensão do Islã, os homens seriam capazes de vender suas próprias almas por um pedaço de açúcar. Em sua marcha para retirar os lugares santos das mãos do sultão, os cruzados logo desenvolveram um gostinho todo especial por ele.
Atualmente, o hábito de comer açúcar está enraizado dentro de nós, que nos é difícil imaginar a reação dos cruzados, cansados, fatigados da terra dos infiéis, fazendo suas primeiras doces viagens. No livro Beyond the Tindwin, Além do Tindwin, traduzido para o português, que é um rio da Índia, Bernard Ferguson, um cronista da Segunda Guerra Mundial, nos conta o que acontecia quando homens exaustos, ao ponto de não conseguirem ao menos falar, recebiam uma dose de calda de açúcar. O resultado imediato era surpreendente, como um moderno Pentecostes. Nossas línguas se desenrolavam e falávamos perfeitamente. Uma substância capaz de provocar essa reação em musculosos adultos não deveria ser aquela oferecida como presente de Natal às crianças. Não é de se estranhar que médicos árabes e judeus usassem o açúcar refinado com bastante cautela, em minúsculas quantidades adicionado às suas prescrições. Ele era capaz de embaralhar todo o cérebro. Na aula de hoje, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, nós vimos qual foi o primeiro povo do mundo a utilizar o açúcar, que foram os indianos, a Índia. Segundo lugar, nós observamos também as consequências do que o açúcar pode fazer no organismo humano. Agora nós iremos para a nossa próxima aula, onde você vai aprender como o açúcar se espalhou pelas nações e ficou um pouco mais conhecido da humanidade. Até lá!